Olá, olá, cara acadêmico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do graduado, né, da disciplina de gestão de pessoas. Essa é nossa aula de número 3, né, e nós iremos hoje tratar sobre as mudanças e transformações no cenário mundial, a era da industrialização clássica, era da industrialização neoclássica, era da informação, desafios da moderna gestão de pessoas e os novos papéis na gestão de pessoas. O objetivo da nossa aula de hoje será descrever as características predominantes na era da industrialização clássica, na industrialização neoclássica e na era da informação. Nós temos também como objetivo descrever possíveis soluções para administrar as pessoas no ambiente organizacional. Então, a gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo, né, ela vem passando por algumas transformações no decorrer dos anos, né? Na organização do século XXI, os profissionais da gestão de pessoas fazem parceria de forma estratégica, né, com a alta administração, que, por sua vez, é encarregada de atrair, né, de desenvolver e agregar pessoas no ambiente organizacional. Nesse sentido, nós trazemos aí um comparativo, né, que durante esse período de mudanças que vem ocorrendo na gestão de pessoas, né? Anteriormente, a gestão de pessoas, ela tinha como foco somente a produtividade e a lucratividade, né? Não tinha um outro foco, um outro objetivo, né? Tudo era muito mecanicista. Hoje, né, a gestão de pessoas, ela torna a organização mais dinâmica, mais estável, mais comunicativa, e essas transformações, essas pessoas, elas passam por atualizações cotidianamente, ou seja, constantemente. Na era da industrialização clássica, Chiavenato 2014, diz o seguinte, que o modelo de industrialização clássica era baseado como mecanicista, né? Ou seja, um sistema fechado, não havia abertura para nada, não havia uma comunicação aberta, né? Então era tudo muito restrito, como o próprio nome já diz, mecânica, né? Era um formato mecânico, né? E aí, a Chiavenato 2014, ele traz algumas situações em que demonstra como que era esse processo, né? Essa era da industrialização clássica, né? O primeiro deles diz o seguinte, que os níveis hierárquicos eram centralizados, né? Os departamentos eram extremamente funcionais, cada um tinha sua função e pronto, né? Não havia um diálogo, uma ajuda mútua, né? E nessa época também, nessa era, a comunicação, né? Os cargos, eles eram definitivos, né? Não havia, era bastante rígido a comunicação, né? Então, não havia, como eu disse anteriormente, um diálogo aberto, né? Um outro fator, um outro fator diz respeito aos padrões, a pequena capacidade de processamento da informação, né? Não havia uma capacidade grande de atingir mais pessoas, né? Na era da industrialização clássica, isso era bem restrito, né? Outra questão era a respeito, nesse período, nessa era, os cargos eram individuais e especializados, né?
como o nome já dizia, é uma era mecanicista, né? E que as pessoas, elas desempenhavam tarefas simples e repetitivas. Não havia uma formação, uma capacitação constante. A pessoa, a atribuição dela era fazer determinado trabalho e assim era sempre, né? E na era da industrialização clássica, a produção ela se dava de forma rotineira, né? O ambiente era estável, as tecnologias existentes eram fixa e permanente, né? E não existia nenhuma capacidade de inovação tecnológica. Quem nos traz essas informações é Chiavenato 2014, né? Lá na página 32. Vocês têm essas especificidades lá no material de vocês, no texto base, né? E lá nos traz detalhadamente como que se dava esse processo. A gente pode observar que era uma era centralizadora, né? De extrema burocracia, forma burocrática, né? Já na era da industrialização neoclássica, a, nesse período, as organizações ela passou a adotar, né, um esquema de departamentalização, né? Havia uma divisão dos departamentos relacionados aos produtos e serviços ofertados pela organização ou pela empresa, né? No caso aqui, nós estamos falando de gestão de pessoas. E essa departamentalização de produtos e serviços, ela tinha como objetivo, né, agilizar o funcionamento e proporcionar a inovação, o dinamismo, uma maior competitividade nas organizações, né? Nesse período da era da industrialização neoclássica é quando surgem os recursos humanos, que aqui a gente adota, Chiavenato adota, os autores, diversos autores adotam a RH, né? Administração de Recursos Humanos. Nesse período, as pessoas elas passaram a ser enxergadas como seres humanos e não como máquinas, não somente como mão de obra, ao contrário lá da industrialização clássica, né, que tudo era muito mecânico, né? Então, nesse período, há essa inovação, né, das pessoas não serem tratadas como máquinas. E aí a gente chega na era da informação. A era da informação, ela possui alguns aspectos bastante positivos, né? A era da informação, ela é utilizada para se referir às questões tecnológicas, né, nos departamentos, nas relações humanas, né, as relações entre as pessoas no ambiente organizacional, né? Então, nesse modelo ele adota algumas políticas, né, e práticas que são consideradas necessárias para que as pessoas trabalhem de forma mais eficaz, né? Dentre eles está agregar, aplicar, integrar, orientar novos talentos, né? A pessoa aí ela é valorizada pelos talentos que ela tem, né? Não é uma coisa fixa, estável, né? Um outro aspecto, uma outra política é modelar o trabalho, né? Ou tornando-o significativo, agradável e motivador, né? Avaliar o desempenho e recompensar as pessoas pelo desempenho que elas têm nas atividades que ela faz, né? Que é atribuída a ela. Comunicar e informar, aqui na era da informação, a comunicação é um fator bastante importante, né? As informações, tanto no ambiente interno como no ambiente externo.
Na era da informação, é enfatizado também o desenvolvimento de novos talentos dentro da organização, né? Mantém as pessoas, a organização ela tem como foco manter as pessoas, não há uma rotatividade grande de pessoas, né? Ela valoriza as pessoas que estão no ambiente organizacional, estão ali desenvolvendo as atividades laborais ali, que são atribuições de cada um, né? Um outro fator, uma outra política de destaque na era da informação, são as boas relações com os sindicatos e associações, além do incentivo ao desenvolvimento organizacional, né? O monitoramento das pessoas na era da informação, as informações, os dados das pessoas, eles são todos sistematizados, né? Não é mais uns dados manuais, né? Podemos dizer assim, né? E nesse próximo slide, nós trazemos os desafios, né, da moderna gestão de pessoas. Ele faz um comparativo aí do século XX, como que era a gestão de pessoas no século XX, como que ela se dá atualmente, né? A gente destaca alguns aí no século XX, tudo era muito previsível, né? Tudo era a partir de uma escala de produção, a organização era rígida, né? Havia uma concentração de regras e hierarquia, algumas informações eram tidas como segredo, não eram compartilhadas, né? A, a busca do consenso, a orientação para o mercado nacional, né? Então, estas são algumas características da gestão de pessoas no século XX. Em contrapartida, no século XXI, houve uma melhoria, né, uma descontinuidade de mudanças, né, a flexibilidade, uma maior visibilidade dos valores e da visão, ou da visão e dos valores organizacionais, né, a comunicação era mais eficaz, as informações compartilhadas, né? A vantagem da colaboração e reinvenção das vantagens, né, no ambiente da gestão de pessoas. Aqui, né, a gente traz um outro quadro comparativo dos papéis da gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas ela passou de operacional e burocrática para estratégica, né? Ela se transformou de um nível de policiamento e controle para parceria e compromisso, né? As ações, as atividades, elas deixaram de ser a curto prazo e imediatista e passaram a ser planejadas a longo prazo. O foco na função, anteriormente as organizações eram focadas nas funções das pessoas e agora ela passa a ser focada no negócio, né? E alguns outros aspectos, ela era reativa e solucionador de problemas, agora ela é proativa e preventiva, e o foco nas atividades e nos meios. E as organizações hoje, atualmente, ela foca nos resultados e nos fins, né? Então, a gente tem um comparativo, Chiavenato nos traz, Chiavenato 2014, esse comparativo de como era a organização anteriormente e como ela se dá agora, certo? Então, caro acadêmico, a gente finaliza a nossa aula de hoje. É um texto base bem pequeno, né? Como vocês puderam observar. Participem dos fóruns, né? Das atividades, não deixem para a última hora. A gente está sentindo falta da maior participação de vocês acadêmicos nos fóruns. Em caso de dúvidas, coloquem as dúvidas de vocês, nos perguntem, nós estamos lá para saná-las, tudo bem? Então, bons estudos,
assistam, leiam o texto base, né? E qualquer dúvida, como eu já disse anteriormente, estamos à disposição. Ótimo estudo, um ótimo dia para todos.